Amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, a paz do Senhor para todos vocês. Este é o programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da nossa igreja, Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus. Neste segundo trimestre do ano de 2021, estamos estudando lições bíblicas com o tema geral de dons espirituais e ministeriais. Já temos estudado em lições anteriores a respeito dos dons espirituais. Estudamos na semana passada sobre o dom de apóstolo, o ministério de apóstolo, e hoje nós vamos estudar na lição de número 7, uma lição que tem como título o ministério de profeta. O texto áureo da nossa lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então, meus irmãos, esta lição de hoje sobre o ministério de profeta, ela se baseia principalmente em Efésios capítulo 4, e nós temos ali no capítulo 4, versículo 11 da carta de Paulo aos Efésios, a lista dos 5 dons ministeriais de liderança. Diz o texto sagrado que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esses 5 dons ministeriais de liderança listados em Efésios 4 e 11, eles são objetos do nosso estudo neste trimestre. Na lição anterior, falamos sobre o ministério de apóstolo. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de profeta. Então, nós vamos descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício de profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Então, fique conosco, acompanhe o programa EBD em Síntese pela Rádio Libertadora, por todo o sistema de comunicação da nossa igreja. E aqui, nesta lição de hoje, o ponto central dela é que o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Isso é muito importante. São mensagens que vêm de Deus, são mensagens inspiradas. Não é falar qualquer coisa, porque infelizmente muitas pessoas têm se levantado aí como profetas, e hoje em dia todo mundo é profeta, todo mundo fala em nome de Deus, e pouca gente fala inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que fazer a distinção. O profeta, ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, para entendermos direitinho no que consiste, qual é a natureza, a função, os objetivos deste ministério de profeta, nós vamos ter que estudar desde o Antigo Testamento a respeito desse ministério, para poder entendermos bem. Então, no tópico 1 da nossa lição, diz que fala sobre o profeta no Antigo Testamento. E o conceito de profeta, tópico 1.1, o comentarista diz que o profeta era a pessoa incumbida de falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, meus irmãos, basicamente o profeta é um porta-voz. É aquele que recebe a mensagem de Deus por revelação e entrega a mensagem
ao seu destinatário ou aos seus destinatários. Então, o profeta, ele não produz mensagens do seu coração, da sua mente, da sua cabeça. As mensagens, elas são recebidas de Deus por revelação. Então, é o nome aí de porta-voz. Ele está falando em nome de Deus. Por exemplo, Tiago, capítulo 5 de Tiago, versículo 10, ele diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, Tiago aqui, ele diz em Tiago 5,10, que os profetas, eles falaram em nome do Senhor. Então, é justamente isso. E nós vemos que ao longo do Antigo Testamento, Deus levantou muitos profetas, inclusive também algumas profetisas. Temos aí profeta Samuel, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, né? Alguns eram profetas canônicos, outros não. Moisés também era um grande profeta. E a profetisa Uda, a Bíblia fala da profetisa Uda. Então são porta-vozes de Deus, que Deus levanta para poder falar ao seu povo, receber a mensagem de Deus e transmitir ao seu povo. E nós vemos aí que na época de Samuel, o profeta Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Samuel foi o último juiz de Israel, e Samuel, ele também era profeta e sacerdote, e ele criou uma congregação de profetas, ou um grupo de profetas, uma escola de profetas, para poder trabalhar com aqueles vocacionados por Deus para o ministério profético, trabalhar com eles na questão do ensinamento da lei, do conhecimento da palavra de Deus, da oração, da consagração, da dedicação. Então, o profeta Samuel, ele começou a organizar essa escola de profetas, e a gente vê na Bíblia Sagrada que isso teve continuidade na época de Elias e Eliseu, porque é muito importante. O profeta não precisa somente ter chamada de Deus, mas é importante que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor, na piedade, para poder exercitar o seu ministério para o qual foi vocacionado. Meus irmãos, eu quero aqui apresentar para vocês uma obra que nós publicamos, um livro a respeito dos dons ministeriais, capacitações divinas para o serviço cristão. Esse livro foi publicado pela editora Reflexão, e neste livro eu falo sobre os dons ministeriais, e dentre eles o dom de ministerial de profeta. Eu quero fazer uso aqui deste livro para falar para os irmãos que os profetas do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, eram porta-vozes de Deus, pessoas a quem e por quem Deus falava. Então, profeta, essa palavra profeta na Bíblia significa alguém que recebe os oráculos divinos e os anuncia aos seus destinatários. Então, o profeta é um homem de fala inspirada, a profetisa é uma mulher de fala inspirada. Eu quero chamar muito a atenção isso, irmãos. Inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Não é você ter o desejo de falar uma coisa e falar. Não, é sob o impulso do Espírito Santo. Então, o profeta é um homem, é uma pessoa de fala inspirada que é usado por Deus para entregar, transmitir um discurso inspirado. Ele fala no poder e na unção do Espírito Santo. Esse oráculo divino pode ser uma palavra preditiva, vai prever o futuro, mas na maioria das vezes essa mensagem de Deus é proclamativa e consiste na aplicação das Escrituras a situações e casos específicos, como nos discursos de Pedro, lá no dia de Pentecostes, e Estevão, lá em Atos capítulo 6. O conteúdo da profecia proclamativa pode ser mensagens de orientação, mensagem de exortação, admoestação, ânimo, estímulo, encorajamento, aprovação, promessa, ameaças, mensagem de aviso, mensagem de advertência, mensagem de reprovação, de censura, sentença,
correção, mensagem de castigo, de julgamento, consolo e conforto. Enfim, o profeta é aquele servo de Deus, aquele vaso de Deus que é usado por Deus para falar ao povo aquilo que o povo precisa ouvir da parte de Deus em determinada situação, em determinado momento. É importante isso. O profeta, ele não tem o compromisso de falar o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer falar para o povo. Então, esta é a mensagem profética, o ofício profético. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho. Já já a gente volta para continuarmos o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese pela sua Rádio Libertadora, FM 96.3, pela TV AD e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Mandamos a paz do Senhor para todos os professores, superintendentes de escola dominical, pastores, dirigentes de congregação que amam a escola bíblica dominical, que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo YouTube. Nós estamos estudando hoje a lição de número 7 deste trimestre, que fala sobre o ministério de profeta. E o profeta é o porta-voz de Deus, é um homem de fala inspirada. Ele fala aquilo que Deus mandou ele falar. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a falar a mensagem divina. Então é muito importante, irmãos. Nós só podemos falar aquilo que Deus revelar, aquilo que Deus mandar falar. Então, os profetas, eles eram mensageiros, porta-vozes de Deus. Após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza de Israel, os reis, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Meus irmãos, o ministério profético, Deus tem se utilizado do ministério profético para trazer mensagens de advertências, de correção, de juízo para o povo, para as lideranças políticas, civis, lideranças religiosas, para todo o povo de Israel. Então era um ministério muito espinhoso. Quando Deus chamou Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, versículos 18 e 19, Deus disse assim a Jeremias: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Irmãos, não é fácil. É muito bom Deus nos usar em profecia, Deus nos usar como profeta para trazer mensagens de esperança, mensagens de vitória, mensagens de bênção, mensagem de aprovação. É muito bom, é muito tranquilo para o profeta quando Deus usa ele para trazer esse tipo de mensagem, de restauração, de vitória. Mas muitas vezes Deus usa o profeta para trazer mensagens de reprovação, de juízo, de conserto, e não somente do povo, mas de todos. Então, na época de Jeremias, o povo de Judá estava muito desviado, estava uma frieza espiritual grande, e ele trouxe mensagem de advertência contra os reis de Judá, ou seja, contra as autoridades políticas, a mais alta autoridade contra os reis, os seus oficiais, os oficiais dos reis, então todas as autoridades civis e até mesmo as autoridades religiosas, que eram os sacerdotes e o povo da terra. Deus disse: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então era um ministério bastante
espinhoso, por isso que muitos profetas foram perseguidos. Isaías 58:1, Deus disse a Isaías: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então, meus irmãos, o profeta tem muito essa via profética de denunciar o pecado, de chamar o povo para um concerto com o Senhor, né, para se alinhar à palavra de Deus. Então, Deus usou o ministério profético, né, o profetismo ao longo de todo o Antigo Testamento para chamar o povo para a obediência da lei, para a obediência da palavra do Senhor. Tópico 2 da nossa lição, profeta no Novo Testamento. Então, irmãos, temos aí no Novo Testamento o ministério de profeta, né, que tem grande importância. Diz aqui no nosso livro que os ministérios de apóstolo e de profeta no Novo Testamento estão muito associados e se constituem em ministérios fundacionais da igreja. Então, Jesus, ele voltou para o céu e ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores para poder dar continuidade à sua obra. E dentre esses 5 dons, esses dons ministeriais de liderança, os apóstolos e profetas, eles ocupam um lugar de destaque, um lugar muito especial. São obreiros, né, fundacionais, que estabeleceram ali fundamentos, né, que edificaram a igreja nos primeiros anos sobre o fundamento que é Cristo, tanto apóstolos como profetas. E a gente vê que os 27 livros do Novo Testamento, alguns deles foram escritos por apóstolos, como Mateus, João, que fazia parte do grupo dos 12, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Pedro fazia parte do grupo dos 12, mas também tiveram outras pessoas, como Lucas, Tiago, Judas, o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas essas pessoas, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, essas pessoas são consideradas profetas, fundacionais, pessoas que receberam revelação inspirada de Deus para escrever livros das Escrituras do Novo Testamento. Então, em sua carta aos Efésios, Paulo afirma que os judeus e gentios convertidos a Cristo formam a igreja, a qual está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse fundamento aí é o fundamento doutrinário, as bases doutrinárias da igreja foram estabelecidas por Cristo, porque Cristo é o próprio fundamento e ele deixou, ele revelou mais coisas aos seus apóstolos e profetas para dar continuidade à obra. Então, esses escritores do Novo Testamento, que não faziam parte do colégio apostólico dos 12, também podem ser considerados profetas fundacionais, como já citei, Marcos, Tiago, Judas e assim por diante. Então, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20. Nessa mesma epístola, o apóstolo dos gentios também afirma que o mistério de Cristo, ou seja, que mistério de Cristo é esse? Que os gentios são co-herdeiros da graça de Deus, foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículos 5 a 6. Então, os profetas, juntamente com os apóstolos, receberam revelações novas que estabeleceram ali a base doutrinária da igreja no primeiro século. Também em Apocalipse 18:20, os profetas são mencionados logo após os apóstolos. Na lista dos dons ministeriais de liderança, o ministério de profeta vem logo após o ministério de apóstolo, lá em Efésios 4:11, e em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, tem uma palavra muito especial, quando Deus faz uma
categorização de dons, uma hierarquia de dons, quando ele diz, né, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. É o único versículo que a Bíblia faz uma hierarquia de dons, e os profetas eles vêm em segundo lugar após os apóstolos e os mestres apenas em terceiro, e os demais dons ministeriais e espirituais não tem nenhuma categorização. Então, meus irmãos, esse dom ministerial de profeta, ele é fundamental, né, para a igreja fazer a obra de Deus. São profetas, obreiros, dons ministeriais de liderança, né, que Deus, né, tem usado para a sua obra. Além das referências gerais ao ministério de profeta na igreja, como um dom ministerial de liderança, conforme Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28, a Bíblia, no Novo Testamento, menciona nomes de pessoas que eram chamadas de profetas, a exemplo de Ágabo. Então, Ágabo, ele ocorre ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, depois no capítulo 21, e a Bíblia chama Ágabo de profeta, como também Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, também são chamados de profeta. Judas e Silas, lá em Atos 15, também são chamados de profetas. Então, existe várias pessoas chamadas de profetas. Também a Bíblia chama de profeta também pessoas que têm o dom espiritual de profecia, que é usado por Deus no dom espiritual de profecia. Então, nós temos aí essa palavra profeta sendo utilizada com vários significados. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 7 do nosso segundo trimestre de 2021, o Ministério de Profeta. Nós devemos entender que no Novo Testamento o ministério profético tem algumas semelhanças com o ministério profético do Antigo Testamento, mas também tem algumas diferenças. Pessoas que são usadas por Deus no dom de profecia, conforme está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14, algumas delas são até chamadas de profetas. Filipe também tinha algumas filhas que profetizavam, certamente eram chamadas também de profetisas, mas isso aí não se refere ao ministério de profeta. Estamos nesta lição falando sobre o ministério de profeta que está lá descrito em Efésios 4:11, em 1 Coríntios 12:28. Então, o ministério de profeta é um dom ministerial de liderança. E nós temos profetas fundacionais que edificaram uma igreja no início, que deram continuação à obra de Cristo. Então, a Bíblia ela coloca de uma forma muito especial os apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas, vários versículos, a Bíblia diz que esses dois obreiros, apóstolos e profetas, receberam revelações especiais de Deus para falar sobre a natureza do Evangelho, da igreja, da salvação, etc. Então, eles são obreiros, profetas, junto com os apóstolos, obreiros fundacionais, trabalharam ali na fundação da igreja, de estabelecer os fundamentos, mas o ministério de profeta também existe até hoje no sentido de Deus usar pessoas como seus porta-vozes na igreja para trabalhar na obra do Senhor, querendo a edificação da igreja.
Os profetas são homens que falam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais são a vida espiritual e pureza da igreja. Então, esse ministério profético no Novo Testamento são pessoas que Deus usa, pessoas zelosas, têm zelo doutrinário, têm zelo pela igreja, pelo povo de Deus, pelas coisas de Deus, e sempre têm uma sensibilidade grande, e são usadas por Deus para poder orientar o povo no caminho que deve seguir, que é o caminho da palavra da igreja, que é o caminho da palavra de Deus. É dever do profeta desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual no meio do povo de Deus. Por causa da sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos na igreja em tempos de mornidão e apostasia. Então, irmãos, é um ministério muito espinhoso. Quem quiser saber o quanto sofre um profeta, leia o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, leia também Lamentações de Jeremias, que você vai ver o povo tudo desviado, rei desviado, oficiais desviados, sacerdotes desviados, cheio de falsos profetas, profetizando mentira no meio do povo, e o povo acreditando nos falsos profetas, e Jeremias, coitado, isolado, ninguém queria dar ouvido à voz de Jeremias, e a maioria estava tudo contra Jeremias. Então, irmãos, nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus, muito pelo contrário, na maioria das vezes acontece isso. Então a gente tem que saber avaliar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então o ministério de profeta é um ministério muito espinhoso, porque Deus usa os profetas muito mais vezes para poder chamar a atenção do povo, trazer uma palavra de juízo, de advertência, e esse tipo de palavra não é bem vista, bem recebida por muitos, principalmente em época de apostasia, em época de mornidão espiritual. Mas Deus também usa o profeta para trazer palavra de ânimo, de encorajamento, de consolo, palavra de exortação, palavra de fé, de esperança. Então Deus usa o profeta também para trazer esse tipo de mensagem. O profeta deve ter zelo pela pureza da igreja, possuir profunda sensibilidade diante do mal, capacidade de identificar e detestar a iniquidade e identificação com os sentimentos de Deus. Então o profeta tem que ser uma pessoa que cultive uma vida devocional, que tenha uma vida espiritual no altar, que ande pautado pela palavra de Deus, que tenha um caráter íntegro e pense como Deus pensa, sinta como Deus sente, para poder ter sensibilidade para receber a mensagem de Deus e transmiti-la ao povo. Como o exercício do ministério de profeta é espinhoso, ele precisa muito da ajuda e da graça de Deus para proclamar a palavra de Deus com intrepidez e ousadia. Então, meus irmãos, não é fácil. Quando a palavra é apenas de ânimo, de encorajamento, é uma palavra de vitória, de restituição, de bênção, é muito fácil, é muito bom para o profeta. Mas quando a palavra é de juízo, quando a palavra é de arrependimento, de denunciar o pecado do povo, inclusive de altas autoridades civis, eclesiásticas, então isso é muito difícil, porque a perseguição vem, a perseguição é grande. O profeta de Deus, ele é acusado de traidor, de desertor, acusado que é do contra, que é contra tudo, que ele é cri-cri, e etc, etc. Mas, irmãos, é assim mesmo, é assim mesmo. O importante é obedecer a Deus do que aos homens. Então, o ministério de profeta é fundamental para a igreja nos dias atuais, e ele atua também sendo um porta-voz de Deus. Ele atua, como diz Efésios 4:12,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o profeta, ele também contribui para a edificação da igreja, para o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. E antes de terminar, irmãos, queremos falar aqui no tópico 3 sobre a importância de se discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. Na época de Jeremias também tinha falsos profetas, e o mais famoso dele era o Ananias. Deus falava através de Jeremias que o povo estava em pecado e por isso Deus ia mandar juízo sobre o povo. E Ananias falava, dizendo que era profeta, que Deus tinha revelado coisa diferente, que Deus ia dar vitória. Então isso é muito difícil. Então sempre tem os falsos. E aqui o comentarista diz que duas características do verdadeiro profeta são importantes, que é a simplicidade e o amor. Ainda que o profeta traga uma mensagem de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. O profeta, embora traga uma palavra de juízo, ele não se alegra com aquilo, ele sente tristeza, ele sente dor, ele não se alegra em ver o povo de Deus sofrendo, ele sente, né? Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. O falso profeta mente, ilude e engana. Lembremos-nos, de Ananias, como a gente já falou aqui. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 20, Jesus disse, assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então, a gente conhece o falso profeta pelos seus frutos, pelos frutos que ele produz. Então, a gente precisa ter cuidado, irmãos, para não sermos enganados. Não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então não é por causa da entonação da voz, da roupa que usa ou da aparência de piedade que você vai achar que aquele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então a gente tem que testar. Então, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, queremos dizer que nos dias atuais, face às ameaças de arrefecimento do amor e do surgimento de falsos profetas, como também do liberalismo que se opõe à sã doutrina e da apostasia moral e teológica, Deus conta com os seus santos profetas para serem seus autênticos porta-vozes, falando somente o que convém à sã doutrina. O profeta só deve falar aquilo que Deus mandar ele falar, não acrescentando nem subtraindo palavra alguma. Então o profeta ele tem que ser fiel, não pode falar nada de mais e nem nada de menos do que aquilo que Deus mandou ele falar, para que ele também não passe a ser considerado um falso profeta. Amém, meus irmãos? Assim nós encerramos o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aqui no programa EBD em Síntese. Estudamos hoje a lição de número 7. Esse estudo não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical lá da sua congregação presencial. Participe da Escola Dominical, estude a lição e que Deus abençoe cada vez mais você, a sua família e o seu ministério. A paz do Senhor, meus irmãos, e até o próximo programa, se Deus quiser.